Porque você escapou com vida do Covid. Lucas capítulo 21, versículo 36 está escrito: Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Porque nós escapamos com vida do Covid. Você já parou para pensar nisso? Pois creio que todos já pegaram. Será se nós escapamos porque somos bons? Com certeza não. Nós escapamos porque Deus é bom, porque Ele nos ama sem limites, conforme João 3,16, e de uma forma eterna, conforme Jeremias 31,3. Nós escapamos por causa da sua misericórdia, amor e planos. Mas precisamos entender que somente o amor, a bondade e a misericórdia de Deus não podem nos salvar. Há necessidade de uma ação da nossa parte. O Covid faz parte de um juízo de Deus sobre a humanidade e também sobre a igreja. Mas não quero falar do Covid como juízo, mas como um tratamento, uma oportunidade de Deus para que o ser humano venha se voltar para Ele e não perder o melhor de Deus, que é a salvação. É do entendimento da maioria que o Covid foi criado pelo homem, com vários motivos. Está sendo manipulado pelo homem, político e grandes empresários, com vários propósitos. E Deus está permitindo tudo isso para que Ele também alcance os seus planos. E o maior deles é a salvação. Conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, onde ele diz que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E pode ter certeza, se você escapou, se nós escapamos, não foi por causa da medicina ou remédios. Foi porque Deus quis e usou a medicina e os remédios para nos curar e nos livrar da morte. Pois se Ele não quisesse, nada nos livraria. E entenda uma coisa, esta vacina não é a garantia de imunidade total. A vacina pode ser um meio de prevenção e proteção, mas não é um seguro ou atestado contra o Covid ou contra a morte. Pois se Deus nos chamar, se não for o Covid, vai ser outro mal. Analise algumas coisas interessantes. A primeira fase do Covid, Deus levou pessoas idosas e com muitos outros problemas de saúde. Já nessa segunda fase, Deus está levando pessoas de todas as idades, inclusive médicos e pessoas com todos os recursos financeiros. E muitas pessoas de idade e com muitos outros problemas de saúde têm tido Covid e têm escapado. Então o Covid está levando pessoas de todas as idades, raças, religiões, classe social, ricas e pobres. Amós capítulo 2, versículo 14 está escrito: O ágil não escapará, o forte não reunirá as suas forças, e o guerreiro não salvará a sua vida. Salmo 33, versículo 16: Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. E veja o que Deus fala em Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, quando Deus determina a morte de alguém, não tem como fugir ou escapar. Nada e ninguém pode salvar. Nós precisamos nos cuidar, nos prevenir de todas as formas saudáveis. Mas se Deus chamar a senha, não tem para onde correr e escapar. Como está escrito, operando Deus, quem impedirá? Então fica a pergunta, por que você e eu escapamos? O Espírito Santo falará alguns motivos. Primeiro motivo, é prioridade de Deus salvar. Por isso ele ordena em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E declara em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
E ainda em Atos capítulo 17, versículo 30, está escrito: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E Deus faz de tudo, cria todas as situações para salvar. Em Mateus capítulo 18, versículo 14, está escrito que não é da vontade de Deus que ninguém se perca. E em Ezequiel capítulo 18, versículo 23, ele diz que não tem prazer na morte do ímpio. E veja a misericórdia de Deus. Quantas pessoas tiveram Covid, morreram, mas Deus deu tempo para elas aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador ou se reconciliarem com Ele. E com certeza, as pessoas que tiveram Covid e escaparam porque Deus tinha um propósito maior ou diferente. Amém? Segundo motivo, tratar com a família e também com pessoas próximas. Quantas pessoas reconciliaram com Deus e com as pessoas? O Covid trouxe perdão e união para a família e muitas pessoas próximas. Principalmente o perdão. E veja a importância do perdão. Marcos capítulo 11, versículo 26. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. E não podemos esquecer do que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então louvado seja Deus, por Deus nos ensinar e usar esta situação para haver reconciliação, para haver união, para haver perdão, principalmente no meio da família. Terceiro motivo porque nós escapamos, para fazermos diferente. Em outras palavras, porque Deus quer em primeiro lugar nos salvar e também quer nos usar aqui nesta terra e nesta curta vida. Deus não quer que ninguém parta dessa vida sem a salvação e sem obras. Deus quer nos fazer alguém melhor, um cristão genuíno, uma cristã genuína. Deus quer curar nossa alma e purificar o nosso coração. Deus quer eliminar o orgulho, a vaidade, a prepotência, a mania de grandeza, a autossuficiência de nossas vidas. Deus quer que sejamos luz para tirar muitos das trevas. Deus quer que cumpramos o nosso ministério chamado. Deus quer nos abençoar com saúde, paz e prosperidade. Deus quer nos fazer humildes e cheios do fruto do Espírito. Deus quer que usemos os dons espirituais que Ele nos deu e cumpramos o seu ID. Deus quer que cumpramos todos os nossos compromissos, palavras e promessas. Deus quer nos dar a oportunidade de ser um bom pai, bom esposo, boa esposa, bom filho, boa filha, bom amigo, boa amiga, bom irmão, bom cidadão. Então está aí, de forma resumida, alguns motivos porque nós escapamos. E o que vamos então decidir? Vamos continuar com a mesma vida ou vamos cumprir os propósitos de Deus? Esta pode ser nossa última oportunidade, pois nós estamos vivendo os últimos dias. Deus quer que façamos uma decisão, conforme Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 e 16. Está escrito: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra. Lembremos da passagem inicial, Lucas capítulo 21, versículo 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. O Covid vai continuar. Se não for o Covid, vão ser outros males, coisas piores e maiores, porque tudo isso faz parte de uma preparação para a vinda do Anticristo. Então estejamos atentos. Hebreus capítulo 2, versículo 3, a parte A. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E ainda em Hebreus capítulo 12, versículo 25 está escrito:
Portanto, tenha cuidado e procurem obedecer àquele que está falando a vocês. Porque se o povo de Israel não escapou quando se recusou a ouvir Moisés, que era um mensageiro terreno, como nós escaparemos se rejeitarmos ouvir aquele que nos fala dos céus? E Levítico 26:21 ainda diz: e se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Provérbios 14:27 nos diz: o temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Quero concluir fazendo um convite que está dentro dos propósitos de Deus. Você que ainda não recebeu a salvação em Cristo, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Você que se afastou dele, independente do motivo, faça a sua reconciliação agora. E recebendo o perdão de Deus, leve esta palavra no seu coração, a mesma que Jesus Cristo falou para um homem que sofria 38 anos de paralisia. João capítulo 5, versículo 14. Jesus lhe curou e disse: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quero orar por sua vida, por nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos limpa, nos purifica e nos enche do seu poder. Guia todos os nossos passos, atitudes e decisões. Nós nos rendemos a Ti, queremos Te servir, pois és o nosso Senhor e Salvador. Nos usa conforme a Tua vontade e cumpre os Seus planos em nossas vidas. E não deixe nada e ninguém nos afastar de Ti. Amém? Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe e que Ele cumpra todos os seus planos em sua vida. Amém?